Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós queremos tributar a Deus a honra, a glória. Cremos que tudo pertence a Ele. Estamos aqui num momento muito especial e eu particularmente me sinto honrado em fazer parte deste momento, deste projeto que nós queremos que é de Deus. Ao meu lado aqui está um casal muito abençoado, a evangelista Éder, sua esposa, a irmã Dora. E esse casal passou por uma experiência tremenda na sua vida. E nessa entrevista que nós estamos agora aqui gravando, nesse DVD, para este DVD, nós queremos fazer algumas perguntas acerca em que o evangelista Éder passou distante da presença de Deus, do chamado de Deus, passou por muitas dificuldades, chegou a acreditar que não voltaria, que não teria forças para retornar, mas hoje nós estamos aqui para contemplar uma história de restauração, de poder e de como é que Deus age para restaurar não só uma vida, mas também um casamento que a cada dia se via indo à beira, às portas da destruição. E através dessa entrevista eu acredito que você e sua família serão abençoados. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta ao evangelista Éder. Evangelista Éder, a paz do Senhor. Amém, irmão. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer para ele é como é o que ele tem a dizer, na verdade, sobre o tempo em que ele passou longe da presença e do chamado de Deus. Qual a análise que o senhor faz desse tempo para responder aos nossos amados irmãos que estão assistindo agora através desse DVD? Bom, Marcos, eu vejo assim, eu me converti ainda muito jovem, eu tinha 17 anos, e aí eu me converti ao Senhor. Logo que eu me converti, com poucos meses eu já estava nos trabalhos da igreja, já comecei a dirigir ponto de pregação, logo em seguida já comecei a dirigir igreja. Em todo esse período que eu estive na presença de Deus, eu sempre estive ali pastoreando igreja, auxiliando muitos casais, inclusive muitos jovens. E o que eu vi nesse período que eu estive fora, assim, que eu passei, quando eu estava naquele momento, quando eu estava naquela situação, bebendo novamente, chegando madrugada em casa muitas vezes, o que eu via, eu me olhava, toda vez eu me olhava e eu não acreditava naquela situação. Eu não conseguia me identificar naquela situação. Era como se para mim aquilo fosse um filme e que fosse assim, eu iria acordar e acabar tudo aquilo. Só que por que eu não enxergava assim, eu não conseguia ver assim? Porque quando eu estava na igreja, antes de eu me afastar, eu não achava possível eu me desviar. Eu achava que não tinha condições nenhuma de eu me desviar. Eu achava que porque eu estava ali na igreja, eu estava trabalhando, eu estava ali sempre envolvido nos trabalhos da igreja, sendo dirigindo, organizando um congresso, organizando um trabalho de missão, seja o que fosse, eu não me via desviado. E quando eu me vi naquele momento, daquela forma, chegando em casa bêbado, novamente caindo, eu não conseguia ver aquilo. Eu não acreditava que eu um dia estava na presença de Deus, auxiliando, e eu me ver nessa situação. Então isso para mim foi algo marcante, algo que eu nunca acreditei que eu poderia desviar da igreja. Não que eu me considerava forte, não é isso. Eu não me considerava forte. Eu sabia que todos nós somos fracos, somos sujeitos, mas eu não acreditava, por eu estar tão envolvido no trabalho da igreja, eu me desviar dos caminhos do Senhor. Acabou acreditando que não haveria possibilidade de um dia sair da presença de Deus. Exatamente. Quando na verdade a realidade foi outra, você acabou saindo, né? Quando eu fui ver, eu já estava totalmente fora da presença de Deus. Como você pode ver, quem sabe está assistindo esse DVD, quem sabe você está pensando da mesma forma, né? Que não há possibilidade de fraquejar, de deslizar. Então fica aí essa palavra para refletir e saber que é possível nós falharmos se não da misericórdia de Deus. Não que ele não estivesse, mas passou pela experiência para provar que é possível alguém que esteja firme poder também fraquejar na fé, alguém envolvido inclusive com o trabalho
de Deus. Queria fazer agora uma pergunta para a nossa irmã Dora, que está esposa do irmão Éder, do evangelista Éder, que está aqui conosco. E a pergunta que eu gostaria de fazer para ela é a seguinte: o que mais lhe ajudou durante o tempo em que a irmã passou por este processo, vendo seu esposo e seu casamento ficando a cada dia mais longe de você, e esse casamento como que sendo destruído do dia para a noite? O que foi que mais lhe ajudou nesse período? Primeiramente, paz do Senhor a todos. Bom, o que mais me ajudou nesse período tão difícil foi assim, quanto mais eu via tudo longe, como se tudo estivesse definhando, é como se eu estivesse assim, numa barreira deslizando, e em meio àquela barreira deslizante eu ainda encontrasse algo que eu pudesse me salvar, que era Deus. Então o próprio Deus me ajudou. Era uma força assim sobrenatural que vinha dentro de mim, que havia dentro de mim. E do outro lado, minhas filhas: vamos para a igreja, não vamos desistir. E foi isso que me ajudou. As minhas filhas sempre me dando força ali para eu não desanimar, por serem crianças, passando tudo que estava passando também, mas elas me ajudaram muito. E eu sabia também que o homem, por mais que me decepcionasse, se eu continuasse firme, Jesus jamais iria me decepcionar. Então foi isso que me deixou assim mais forte na presença de Deus. Foi saber que Deus não decepciona ninguém e que salvação é individual. E eu estava continuando orando assim pelo meu esposo, para Deus fazer alguma coisa. Eu ainda cria agir de Deus. Vendo, meus queridos, muito importante algo que ela falou aqui sobre a questão dos filhos. E disso procede o entendimento que como é importante criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Às vezes achamos que não está tendo resultado, e na hora que ela precisou das filhas, elas incentivaram, motivaram, e ela teve algo em que se firmar, em que se segurar. Muito interessante o exemplo que ela deu aqui, como que se estivesse deslizando em uma barreira e teve algo para se segurar, ou seja, Deus estendeu a sua mão, a sua corda de misericórdia, e ela continuou firme no seu propósito de servir a Deus e garantir a sua salvação sem perder a esperança de interceder, tá? Que na sua intercessão Deus poderia fazer algo. Queria me voltar novamente aqui ao evangelista Éder, perguntar para ele o seguinte: durante esse tempo que você esteve fora, afastado, qual foi a experiência mais marcante, ainda que ela tenha sido negativa, a experiência mais marcante que você passou durante esse período que esteve distante da sua vida? Sim, foram muitas experiências, assim, na verdade. Como eu digo sempre, às vezes quando eu estou pregando hoje, graças a Deus, depois que nós voltamos, a gente tem recebido alguns convites, e hoje eu costumo dizer sempre, eu não louvo assim, eu não me orgulho, para mim não foi nenhum motivo de alegria ter me afastado, pelo contrário, hoje eu sinto muito ter me afastado. Só que isso para mim hoje na presença de Deus, Max, hoje a minha vida com Deus hoje é outra pelo seguinte fato: hoje eu consigo ver Deus com outros olhos, tá? Hoje eu consigo ver uma pessoa que está fora do caminho do Senhor com outros olhos, talvez uns olhos que eu não via por nunca ter passado isso, mas hoje eu consigo ver que Deus, ele nos entende, entendeu? Que nos entende. O que mais me marcou, assim, eu lembro que eu sempre falava com a minha esposa, eu sempre falava: olha, eu não vou mais voltar. Não adianta se criar a esperança de eu voltar, que eu não vou mais voltar. O meu coração não quer, tá? Meu coração não quer, eu não quero. Hoje eu estou desfrutando de um momento financeiro melhor, tá? Que a gente tem um pequeno negócio próprio e a gente está desfrutando desse negócio próprio. A gente estava com o escritório montado, a gente estava em alguns funcionários trabalhando conosco. Então eu tinha um carro novo, tá? Tinha sempre que eu fosse sair, eu sempre tinha condições para estar saindo. Então eu falava para ela: olha, esquece, não tem mais condições. Aí um dia ela pegou, olhou para mim e falou assim: você ainda vai pregar,
Eu falei assim, olha, Eduardo, não é querendo te dar esperança, mas dentro de mim eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo nenhum, eu não tenho mais vontade, eu não me vejo mais pregando, tá? Hoje que eu estou fora da igreja, eu vejo uma hipocrisia muito grande dentro da igreja, porque pessoas dizem uma coisa na igreja, mas veem você na situação que você está, como se não tivesse visto, como se tivesse melhor a situação que você está hoje fora da igreja do que quando você estava na igreja. É como se você estivesse ocupando um lugar que hoje está vago e tem a oportunidade de outro estar fazendo. Então isso marcou muito a minha vida, isso marcou muito o que eu passei. Mas eu agradeço, hoje eu agradeço a Deus por ter passado tudo, me serviu como uma experiência nova. E eu agradeço muito a Deus. E hoje eu vejo que mesmo pecador, Deus ainda sempre está com os olhos em nós. Muito bem, dentro do que o Éder acabou de declarar aqui, fica a experiência para nós, crentes, que quando virmos, contemplarmos alguém que está afastado, não nos conformarmos. E às vezes nós já temos a coragem de perguntar, está tudo bem contigo? Nada está bem para quem está longe da presença de Deus. E interessante é que ele não acreditava na possibilidade, queridos, de poder um dia voltar aos cultos, voltar a estar pregando. E graças a Deus, quando o homem não acredita, Deus vem, faz e realiza aquilo que é impossível. Então fica aí a experiência marcante de que para você que está pensando da mesma forma, não vai dar mais, não vou conseguir mais, hoje está aqui a realização de um grande projeto, a gravação deste DVD, mostrando que a restauração é possível. Eu quero voltar também, a irmã Nora, esposa do evangelista, e fazer mais uma pergunta, né? Em algum momento, a senhora chegou a acreditar que não teria mais jeito, que tudo estava acabado? Acho que como ser humano, sim. Pensei sim, porque quanto mais eu orava, quanto mais fazia de tudo para ficar bem, para ver se de alguma forma a gente se entendia, parece que piorava a situação. Então, como ser humano, sim, pensava assim que podia ser que não havia mais um jeito, né, naquela situação. Mas, e quando falavam para mim, paga com a mesma moeda, não, aí sim, sabe o que eu pensava? Não adianta pagar com a mesma moeda, mas eu olhava para ele e via dentro dele, com outros olhos, uma alma pedindo socorro. Foi aí então que eu falei, não, então... E quando a irmã chegou como lado humano, pensar que poderia não ter mais jeito, ou então vinha alguém trazendo uma palavra negativa, houve momentos em que Deus deu a resposta, usou alguém, houve momentos que Deus assim impactou a sua vida, repreendendo esse pensamento ou as palavras que alguém falou? Sim, várias respostas tive de Deus, que quando eu chegava a orar, para buscar Deus, então assim, naquele culto que você pensa que Deus nem está aí com você, Deus sempre usava um vaso para falar comigo, usava assim na palavra, no louvor, até mesmo usando eu no louvor mesmo. E depois que eu terminava de louvar, eu falei, meu Deus, esse louvor foi para edificar a minha fé, começando por mim mesmo. Então, Deus sempre fala. Amém. Aí, queridos, então, se alguém está assistindo essa entrevista dizendo assim, não tem mais jeito, essa é a última palavra que você deve proferir, ou o último pensamento que você deve ter, ainda que do seu lado ser humano queira ter esse pensamento, não tenha, porque na hora certa Deus vai lhe dar uma resposta, e como ela falou, pode usar você mesmo para dizer que ajeite-se, não perca a esperança com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Nós estamos aqui gravando essa entrevista para provar pela Bíblia, pelo Deus vivo, que a restauração é possível. Eu quero me voltar aqui para o evangelista Éder, fazendo a última pergunta para ele, e essa pergunta ela é bem interessante, não que as outras não sejam, mas essa vai dar aí o checkmate, vai resumir sobre tudo que ele viveu e agora tem vivido. Evangelista Éder, que resumo você faz para as pessoas que estão assistindo a esse DVD, essa entrevista, sobre tudo que Deus fez dessa trajetória, desde o momento em que você se desviou até agora, um momento maravilhoso que você está vivendo de restauração na presença de Deus? Amém. Eu vejo hoje, lembro que uma vez uma pessoa chegou em mim e falou um versículo da Bíblia, irmão Max,
a pessoa pegou e falou assim, o Salmo, se eu não me engano, 37, ele chegou e falou assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer, Ele vai fazer o desejo do seu coração. Aí eu fiquei com aquela mensagem, e hoje, desfrutando de tudo quanto Deus tem feito, assim, algo assim que eu chamo, que nossa, chama muito a minha atenção, porque eu e a Dora, a gente está indo para 13 anos de casado, e durante 10 anos de casado, a gente sempre viveu bem. A nossa vida sempre foi uma vida muito boa, muito difícil a gente ficar desentender e ficar muito tempo. Não, a gente tem a discussão normal de todo casal, mas a nossa vida sempre foi uma vida conjunta. A gente nunca viveu em crise. E sabe, passar tudo que a gente passou no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida ministerial, que tinha perdido totalmente tudo, hoje eu falo o seguinte, que como aquela pessoa falou assim, entrega o teu caminho e Deus fará todo o desejo do seu coração. Hoje eu falo para mim mesmo, hoje gravando esse DVD, hoje podendo empregar nas igrejas que eu tenho pregado, eu falo para mim mesmo que Deus, Ele não fez só o desejo do meu coração. Deus, Ele fez muito mais além daquilo que eu imaginava. Hoje eu vejo Coríntios se cumprir na minha vida, aquilo que nem chegou no meu coração ainda, é o que Deus hoje está fazendo. Hoje esse DVD eu nunca imaginei gravar um DVD, mas quando eu voltei e Deus trabalhou, Deus usou várias pessoas, inclusive uma das pessoas que Deus usou foi o Senhor, irmão Max, que Deus falou na minha vida assim de forma marcante. E hoje gravar esse DVD é muito mais do que estava no meu pensamento, é muito mais do que eu imaginei. Então hoje eu tenho visto que o que Deus tem para mim é muito mais além do que eu imaginava, do que eu pensava. Para você, falando com você que está me ouvindo, é um privilégio para mim ver a minha fraqueza, ver a minha situação. Para encerrar, mamãe, a coisa mais difícil para mim, quando eu voltei, foi eu corrigir tudo que eu tinha feito errado, sabe? Porque eu saí da presença de Deus e você vem deixando um rastro de coisas erradas que você faz. E quando eu voltei para a presença de Deus, com muita ajuda do meu pastor, muita ajuda dos meus irmãos, que eu voltei para a presença de Deus. Quando eu estava fora, eu tinha consciência de tudo que eu estava fazendo. Se alguém chegasse para mim e falasse, mas por que você não volta, tudo? Eu tinha consciência de tudo que eu estava fazendo. O problema é que eu não tinha força. Não tinha. Muitas vezes acendia uma luz no meu coração, uma esperança. Aí eu falava, vou voltar. Eu vinha para os cultos, aqui mesmo nessa igreja, eu vinha congregar. Muitas vezes eu sentava no banco, o pregador começava a pregar, ou alguém começava a cantar, vinha inquietação no meu coração, eu não conseguia ficar dentro da igreja. Muitas vezes eu vinha, deixava a Dora, sentava, aí quando a Dora já ia me procurar, eu já não estava mais na igreja. Aí eu ia voltar, já era 9h30, 9h40, só para vir buscar ela, porque eu não aguentava, literalmente, eu não aguentava ficar sentado, não aguentava. E hoje, sabe, hoje eu vendo tudo isso, eu vendo que Deus fez muito por mim, que eu não voltei porque eu quis, eu voltei literalmente porque Ele me chamou, Ele me deu essa oportunidade, Ele me chamou. Hoje, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho trabalhado foi, eu não digo corrigir porque ninguém corrige, são marcas que ficam, eu acho que são marcas que vão me acompanhar. Tem pessoas que olham pra gente hoje pregando, novamente, hoje a gente ministrando, ensino como a gente ensina. Hoje, o que mais marca assim, são pessoas que olham para nós e não dão crédito, sabe? Não dão crédito, não acreditam, não acham que a gente vive com sinceridade. E hoje, o meu trabalho, a minha vida tem sido, eu não digo apagar, mas pelo menos corrigir aquilo que a gente tem feito de errado, o que a gente fez de errado, sabe? Pelo menos para a gente poder mostrar que o que Deus fez na nossa vida,
que tudo quanto hoje Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de muitos. Tá? Na vida de... Hoje, essa semana, eu ouvi uma mulher falando algo e ela dizia assim, ó: nenhum poço é tão fundo que Deus não pode te alcançar lá. E eu peguei essa palavra, eu gravei comigo e eu acredito, não tem poço tão fundo que a mão de Deus não chegue lá. Amém. Glória a Deus. Então, a gente ouve com muito carinho o que o evangelista está falando, e fica aqui também mais uma lição. A gente acreditar que quando Deus resolve ir atrás de alguém, restaurar alguém, quem somos nós para não acreditar no que Deus está querendo fazer? Que nós tenhamos a mesma visão que Jesus nos passou através da parábola do filho pródigo. Não vamos olhar como aquele irmão que achou que era perda de tempo fazer uma festa por alguém que voltava. Vamos olhar como o pai, que saiu correndo ao encontro e nem quis saber da justificativa do filho. Muitas vezes nós temos que ficar justificando para a igreja alguma coisa que falhamos, mas Deus não quer saber das nossas justificativas. Ele quer saber da gente estar de volta na presença dele. Então está aí hoje a evangelista Eda, realizando esse sonho, gravando esse DVD, que serve para testemunhar do sobrenatural poder de Deus. E agora nós vamos também fazer a última pergunta para nossa mandora esposa, e também acreditamos que essa pergunta fecha a série de uma forma muito forte, muito impactante. E, Mandora, como é que a senhora viu o agir de Deus? De que forma a senhora podia definir o agir de Deus durante todo esse processo, até ele voltar, e o que Deus ainda continua fazendo hoje? Como é que a senhora pode... Qual a definição que a senhora tem de tudo isso? Como ele já falou, né? Mesmo ele achando que não tinha mais esperança de voltar, quando ele falava que não tinha mais força para voltar, de repente, em algum culto ou outro, a gente se via assim na igreja com a família. Ao mesmo tempo que ele falava, eu não vou pegar mais, de repente eu via ele ensinando alguma coisa da Bíblia para as crianças em casa. E quando ele falava que não dava mais para a gente continuar porque as trevas não se dão com a luz, de repente eu via ele dizendo que me amava. Amém, glória a Deus. Então, eu vi aí o agir de Deus, entendeu? Então, assim, por mais que eu me pense trilhar um caminho, Deus vem com outro, sabe? Límpido, tira os espinhos, limpa o caminho para a gente chegar até Ele novamente. Foi assim que Deus fez, eu estou vendo Deus trabalhar até hoje. Eu agradeço muito, Marcos, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, por ela, que eu acredito assim, hoje, eu acredito, sempre acreditei, hoje muito mais, que eu devo muito a ela, hoje muito mais ainda. Hoje ela está aí, passou o que passou, eu não desejo isso para ninguém. É até uma tristeza para mim ter deixado ela passar tudo que ela passou comigo, mas é algo assim que hoje só tenho a agradecer. Vocês estão vendo aí, né, queridos, o quanto vale a pena lutar por um relacionamento, por um casamento, porque, como o Éder aqui encerra agradecendo a sua esposa, eu quero também encerrar essa entrevista glorificando e exaltando a Deus pela instrumentalidade da irmã Dora. Que primeiro ela lutou por um ser humano, segundo ela lutou por seu esposo, pai de suas filhas, e terceiro, lutou por um ministro de Deus. Então vale a pena lutar por alguém. Você que está olhando aí, serva de Deus, servo de Deus, está querendo desistir de lutar por alguém, não faça isso. Mesmo com poucas forças, continue lutando por essa pessoa, porque uma hora e faz o que o Éder falou, além daquilo que ele estava pensando e sonhando em fazer. Então nós finalizamos esse momento muito maravilhoso, muito abençoado, dizendo que você, mais uma vez, que vai adquirir esse DVD, possa guardar cada palavra dessa. Essa entrevista não foi algo profissional, como você costuma ver nas TVs, foi algo que foi elaborado com muito carinho para, acima de tudo, lhe dizer:
restauração é possível para Deus. Está aqui um casal que podemos dizer que está começando a viver o melhor de Deus para a sua vida, e nós queremos que essa entrevista seja profética, que eles vão viver muito mais ainda, e não só eles, mas você que está nos assistindo, vão viver o melhor de Deus através que essa entrevista, que esse DVD seja um pontapé inicial para uma caminhada de glória e de muitas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. E eu estou aqui incomodado para falar de algo que eu contemplei, porque como o Éder falou, a gente viveu de perto. Uma vez eu contemplei Deus aqui nesta igreja, falando para a irmã Dora de algo que ela deixou de fazer quando estava passando pelo processo da restauração do Éder, que foi a questão do louvar, do cantar para o Senhor, não na igreja, dentro de sua casa, porque o inimigo não queria que ela continuasse cantando. Porque se tem uma coisa que envergonha Satanás, e nós somos prova disso, é quando alguém resolve cantar no momento da dor, no momento da luta, da dificuldade. Naquele dia eu ouvi aqui Deus falando com ela: canta, porque através do louvor eu vou continuar trabalhando, vou continuar operando, e ela com certeza obedeceu a ordem de Deus, continua adorando. Está aqui hoje a prova de que mesmo no momento difícil dá para a gente adorar a Deus. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, não só da Assembleia de Deus da Missão, mas como das outras igrejas que oraram por essa restauração. Louvamos ao Deus do céu por estar usando este casal para mostrar que tudo é possível àquele que crê. Que Deus te abençoe. Amém.